Muito bem, meus amigos, minhas amigas, a reforma da Previdência trouxe uma segunda regra de transição, que é uma regra de transição específica para os servidores que sejam professores ou professoras. Vamos ver qual é essa regra de transição? Bora para a tela. Esta é a regra de transição que eu chamo de regra de transição número 2. Então, quando eu falar regra de transição número 2, eu estou me referindo à regra de transição dos professores. Muito bem. Como é que ficou a regra de transição dos professores, a número 2? Esta é a regra de transição prevista aqui no artigo 4º, parágrafo 4º, especificamente para professores. Perfeito? Professores, e aqui, olha que interessante, são professores que ingressaram até a entrada em vigor da emenda constitucional 103 de 2019. Pois é, as regras de transição, elas se aplicam apenas só pode se beneficiar eventualmente de alguma regra de transição aqueles servidores que já eram servidores, até a data em vigor da emenda constitucional 103 de 2019, que é a reforma da Previdência. Não dá para alguém que entrou depois da reforma querer se aproveitar da regra de transição. Não. A regra de transição é para tentar ajudar quem já era servidor. Agora, quem entrou depois já entrou com a regra nova. Mas quem entrou antes, com a reforma da Previdência, em alguns casos a regra de transição pode ajudar. Vamos seguir. Vamos ver como é que é a regra de transição para o servidor titular do cargo de professor, certo? Bom, e não é qualquer professor. Esta regra é para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício nas funções de magistério da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. É claro que não vale para professor de inglês, professor de cursinho, professor de curso preparatório para concurso, professor de nível superior, pós-graduação, mestrado, doutorado, não. É apenas para professor de educação infantil, ensino fundamental e médio. Olha só como ficou a regra de transição em relação à idade e tempo de contribuição para a aposentadoria voluntária do professor. Olha só. Tem que ter até 31 de dezembro de 2021. Até 31 de dezembro de 2021. Tinha que ter 51 anos de idade se fosse uma professora mulher, ou se fosse um professor homem, tinha que ter até 31 de dezembro de 2001, 56 anos de idade. Então, primeiro requisito, idade. O homem tinha que ter até 56 anos de idade e a mulher até 51 anos de idade. Isso em 31 de dezembro de 2021, ok? Aí, essa idade aumentou a partir de 1º de janeiro de 2022 para frente, até hoje, inclusive, a idade se tornou 52 anos de idade se mulher professora e 57 anos de idade se homem professor. Então, como já passou aqui dezembro de 21, vamos esquecer essa primeira regra aqui, ó. Ela já foi absorvida e alterada, passou agora a ser 52 anos de idade para mulher professora e 57 anos de idade para homem professor. Esta regra primeira aqui que eu risquei é a regra original trazida pela reforma da Previdência, mas que já sofreu uma alteração a partir de janeiro de 22. Então, gravem o que está aqui, ó, com asterisco. 52 anos de idade atualmente mulher professora, 57 anos de idade atualmente homem professor. Além disso, 25 anos de contribuição se mulher professora e 30 anos de contribuição se homem professor. Então, além da idade de 52 anos para a mulher tem que ter 25 anos de contribuição e além da idade de 57 anos para o homem professor, ele tem que ter 30 anos de contribuição. Então, ora, ficou fácil, né, pessoal? Como é que é qual é a regra de transição número 2 para professor e professora? Simples. Basta a professora ter 52 anos de idade e 25 de contribuição. E no caso do professor, sexo masculino, basta ter 57 anos de idade com 30 anos de contribuição. Preenchido esses requisitos, opa, aí, está aí com a regra de transição favorável. Vamos seguir. Além disso, não são só aqueles requisitos, tem que acumular com esses daqui, ó.
além daqueles requisitos de idade anterior, seguindo aqui, tem que ter, professor ou professora, 20 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. Então, além daqueles requisitos que nós vimos, idade e tempo de contribuição, tem que ter também idade e tempo mínimo de serviço público e tempo mínimo no cargo efetivo em que vai se aposentar. E tem mais um penduricalho aqui para atrapalhar. Tem também que ter um somatório de idade e tempo de contribuição, incluída as frações, né? Somadas, ó, idade somado com tempo de contribuição, ou seja, regra dos pontos, incluídas as frações, tem que ter 81 pontos para a mulher professora. Veja, se não fosse professora, a regra de transição são 86 pontos, né? Originalmente. E homem, 96. Para professor ou professora, 5 pontos a menos. 81 pontos para professora mulher e 91 pontos para professor. Ok? Então veja, professora, 81 pontos. Professor, 91 pontos. Somando o quê? Idade com tempo de contribuição. Só que essa pontuação era lá em 2019. Agora, em 2024, não é mais essa pontuação. E ela muda ano a ano. É acrescido, a partir de 2020, 1 ponto para cada ano. Até chegar em 92 pontos para a professora e até chegar em 100 pontos para professor. Então, vamos lá. Vamos lembrar. Eram 81 pontos para a professora. 81 pontos, sendo que em 2020 aumentou mais 1, em 2020, 2021, 2022, 2023, hoje eu gravo essa aula em 2024, né, transmitindo para vocês, 5 pontos aumentaram. 5 pontos aumentaram significa que para professora hoje, 81 mais 5 vai para 86 pontos em 2024. E aí aumenta mais 1 ponto em 2025, mais 1 ponto em 2026, mais 1 ponto em 2027 e assim por diante. Ok? Até chegar aos 92 pontos. No caso da mulher. Agora, e no caso do professor? No caso do professor, começava com 91 pontos. Só que em 2020 ganhou mais 1, depois 2021 mais 1, 2022, 2023, 2024. Então, o professor também teve um aumento de 5 pontos na exigência de soma de idade com tempo de contribuição. Ou seja, o professor que na data da reforma da Previdência exigia 91 pontos, agora em 2024 já se aumentaram mais 5. Portanto, hoje, 96 pontos para o professor. O ano que vem, 97. Né? Depois, no outro ano, 98, no outro ano, 99. Em 2024, a mulher professora, temos aqui 86 pontos e o homem professor, 96 pontos. Perfeito? Tranquilo? Lembrando que ponto é a soma da idade com o tempo de contribuição. Fechado? O máximo de pontos que se vai exigir da professora, né, com o passar dos anos, é 92. Chegou em 92 para. E o do professor é 100 pontos. Chegou no 100 para. Ok? Mais informação. Olha só. O tempo mínimo exigido de contribuição, ou seja, 25 anos de contribuição para a mulher e 30 anos de contribuição para o homem, devem ser cumpridos na função de magistério da educação infantil, fundamental e médio. Ou seja, nesta regra de transição, não se exige 25 anos de qualquer atividade para mulher e 30 anos de contribuição de qualquer atividade para o homem. Não. Nesta regra de transição, 25 anos de contribuição no magistério infantil, fundamental ou médio para o homem, para a mulher, 25 anos para a mulher, e 30 anos de contribuição no ensino infantil, fundamental ou médio para o professor homem. Tranquilo? Beleza? Com isso, lembrem que a regra agora, a definitiva, ela aplica 25 anos de contribuição tanto para o homem quanto para a mulher, professor ou professora. Não tem mais essa diferença. Mas a regra de transição trouxe diferença. Trouxe 25 anos de contribuição para a professora, 30 anos de contribuição para o professor, exclusivamente no magistério infantil, fundamental ou médio. Mais informação. Olha só, ainda estamos falando da regra de transição número 2, a regra de transição dos professores. Olha só, quanto que eles vão receber? Proventos.
das aposentadorias para os professores. Ora, se eles ingressaram no serviço público, como vocês já sabem, até 31 de dezembro de 2003, ou seja, ingressaram até 2003, né, e não optaram pelo parágrafo 16 do artigo 40, ou seja, não optaram pelo regime de previdência complementar, né, eles, tendo 57 anos de idade, mulher professora, e 60 anos de idade, homem professor, tá certo? Vai ter, portanto, o salário integral. Então, professor, professora, que tenha 57 anos se mulher e 60 anos se homem professor, se eles ingressaram até o final de 2003, até o último dia de 2003, 31 de dezembro de 2003, se eles ingressaram até essa data e não optaram posteriormente pela previdência complementar, qual o valor dos proventos dele? A aposentadoria integral. É a totalidade da remuneração do cargo de professor em que se der a aposentadoria. Tá certo? E, seguindo, se ele não for contemplado com a totalidade da remuneração, ou seja, se ele ingressou após 31 de dezembro de 2003 ou optou a qualquer tempo aí pela previdência complementar, aí o valor deve ser apurado na forma da lei por não ter sido contemplado na regra acima. E qual é a regra que vale para professor hoje, que não é integral o seu salário? Está aqui. É a regra de transição número 2. Até que a lei discipline o cálculo do benefício do regime próprio da União, o benefício da aposentadoria, inclusive do professor, será 60% daquela média aritmética que nós estudamos, acrescidos de 2% para cada ano de contribuição que exceda o tempo de 20 anos de contribuição, seja homem, seja mulher. Ok? Haverá um acréscimo. Então, se não for aposentadoria integral para professor ou professora, né, ele cai nessa regra geral da aposentadoria, que é 60% sobre aquela média. Que média? Vocês sabem. É aquela média, né, você pega todos os salários, todas as bases de contribuição, né, todas as salários de contribuição, remuneração, utilizado como base para o cálculo da contribuição de julho de 94 até hoje, traz tudo isso devidamente atualizado, faz uma média aritmética nesses valores, né, sempre limitado ao teto do regime geral, e aí aplica 60% sobre esta média e mais 2% para cada ano que este professor ou professora tenha acima de 20 anos de contribuição. Beleza? Tranquilo? Então, ou é remuneração integral para os antigos, ou para os novos, né, após 2004 em diante, ou que optaram pela previdência complementar, aplica aqui esta regra estudada. Fechou? Mais uma informação sobre a regra de transição para professor e professora. Olha só, essa regra de transição número 2. Como é que funciona a regra de transição dos professores e professoras? No caso de servidores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ora, para eles, se aplicam, nós já sabemos, né, as regras constitucionais e infraconstitucionais anteriores à reforma da Previdência. E isso será utilizado enquanto não forem promovidas as alterações na legislação interna relacionada ao regime próprio de Previdência. Ou seja, enquanto os estados, o Distrito Federal e os municípios que tenham regime próprio não alterarem a sua legislação, não atualizarem a sua legislação aplicável aí ao regime próprio, aplicar-se-á para estados, DF e municípios as regras anteriores à reforma da Previdência. Já para os servidores públicos federais, aplica-se as regras que nós estudamos, trazidas no próprio corpo da Emenda Constitucional 103 de 2019. Tranquilo? Vamos falar agora da regra de transição número 3. Isso no próximo tópico. Até já.